Bom dia, gente. Hoje nós vamos ter nossa primeira aula sobre o Egito Antigo e vamos discutir o texto que eu deixei para vocês. Então, o texto começa com uma introdução que vai falar sobre os principais aspectos do Egito, principalmente da questão de natureza e de geografia, que vão possibilitar o surgimento daquela civilização que nós todos conhecemos e estudamos e que levou a sua memória até os nossos dias. Então, em primeiro momento, o texto vai falar sobre o Vale do Rio Nilo e a sua especificidade, que é o enchente, que acaba fazendo o vale se tornar mais fértil, porque como enchente acaba subindo o lodo, que acaba ficando na terra e possibilitando a fertilização dessa terra. Como era um processo bastante complicado e específico, então para que ele fosse aproveitado pela sociedade, precisou-se de uma administração bastante organizada. Então, do mesmo jeito como nós estávamos discutindo na aula passada sobre o surgimento das cidades da Mesopotâmia, no Egito acontece a mesma coisa. Para organizar os homens, para que eles pudessem plantar na hora certa, para que eles pudessem acumular os excessos e não gastar todos, por caso se no próximo enchente o solo não ia se fertilizar da mesma maneira. Eles precisavam de um momento das pessoas que iam administrá-los, quer dizer, eles precisavam de uma sociedade mais complexa. E isso o que acaba acontecendo no Egito Antigo. Na verdade, diz o nosso texto que a história do Egito oscila entre duas tendências opostas. Ora para um poder absoluto, fortemente centralizado, ora para dispersão em pequenos principados. Então, a concentração do poder, na verdade, corresponde a grandes épocas da história egípcia, justamente porque essa concentração do poder conseguiu criar um forte aparelho burocrático e conseguiu administrar os recursos que o Vale do Rio Nilo conseguia proporcionar. Quais são esses recursos? Além da questão de agricultura, que era beneficiada pelo enchente do Rio Nilo, o nosso texto vai falar também sobre os recursos naturais, que vão ser primeiro a grande natureza africana, que vai diminuir tanto a quantidade dos animais, das plantas, das florestas, vai diminuir mais ou menos a partir do século de 4.000 anos antes de Cristo até 2.500, primeiro pela presença humana, que vão lutar com a natureza e vão tentar civilizar, né, administrar essa natureza para o seu bem, como também por causa dos momentos meteorológicos mesmo, porque era um período de seca. Então, várias savanas, onde tinha ainda os animais de savana, a própria grama, as pastagens, eles acabam se secando, virando o deserto. É um processo que demora um grande tempo, praticamente 1.000 anos, no entanto, ele está acontecendo no começo da história egípcia. Além da parte natural, também nós sabemos que o próprio Egito também possuía os recursos naturais, tais como metais, tais como pedras que eram trabalhadas, madeira, por exemplo, madeira egípcia, as árvores que cresciam no Egito, eles não serviam, por exemplo, para fazer aquelas tábuas retas. Porém, a gente não pode esquecer a posição geográfica do Egito, e disso o texto também vai falar para vocês. Aquela parte vale via de comunicação vai dizer que a posição do Egito era bem estratégica. Na verdade, se vocês abrirem o mapa, eu acho muito bom mesmo, quando vocês estão estudando essa parte da história antiga, vocês
pegar a internet, colocar no Google, tipo, Egito Antigo e baixar o mapinha. E quando vocês estão lendo o texto, fiquem olhando no mapa. Onde que fica Alto Egito? Onde fica Baixo Egito? O que que é Delta? Como é que as coisas acontecem? É super importante. Então vocês vão ver que o Egito fica praticamente naquela região que dá um passo da Ásia, né? Na verdade, nós temos o Mar Vermelho e temos aquele pedaço que junta a África com a Ásia. Então, o Egito tinha contato direto com a Ásia. E, por exemplo, a madeira, eles acabavam trazendo os pinheiros do Líbano para fazer aquelas tábuas retas. Também o Egito tinha o contato com o Mediterrâneo, e pelo Mediterrâneo ele esteve em contato tanto com o mundo Egeu, aquelas ilhas tipo Creta, lembram? A parte grega. Também eles tinham também contato com a própria costa africana pelo mar Mediterrâneo. No Mar Vermelho também os navegadores egípcios vão até o estreito de Bab el-Mandeb e vão obter na costa africana o incenso, especiarias, ébano, marfim. No oeste também eles têm relação com líbios que cultivavam certos territórios na costa de Mediterrâneo. Então, na verdade, do ponto de vista estratégico e geográfico, a posição do Egito é super benévola. Quando nós vamos falar sobre população egípcia, o nosso texto vai falar também uma questão muito interessante. Primeiro, ele vai dizer que o Egito sempre estava muito longe de conhecer o sobrepovoamento. Na verdade, a quantidade de pessoas no mundo antigo nunca chegou a ser tão grande que o sobrepovoamento acaba atrapalhando a vida na comunidade, pelo menos na parte africana e asiática. Quando a gente, no semestre que vem, estuda as cidades gregas, a gente vai ver uma situação um pouquinho diferente. Mas no mundo asiático e africano não acontecia isso. A questão étnica e racial também é muito complicada. Hoje em dia, a gente não pode definir apesar que alguns historiadores e antropólogos tentam, mas a aparência dos egípcios. Por um lado, mas por outro, nós sabemos que justamente pelo fato do Egito acontecer ficar ao lado de um outro continente, pelo fato da parte do sul do Egito estar em contato com a África Meridional, nós sabemos que não havia uma raça única das pessoas que viviam, sem falar que várias tribos e várias culturas durante esses milhares de anos da civilização egípcia se misturaram. Então, quando acontecem as escavações arqueológicas e hoje em dia existem técnicas que a partir dos restos a gente consegue recompor como é que eram os traços das pessoas. Então, dependendo do lugar, dependendo da época, os traços sempre indicam os momentos étnicos e raciais diferentes. Por quê? Porque a população do Egito ela estava sempre em constante mutação e na verdade, constante é difícil de dizer, porque a gente está falando de milhares de anos. Quando a gente fala sobre a história do Egito, a gente não pode esquecer do tamanho, de quantidade temporal que acaba sendo estudada. Então, a população, a maior parte da população vivia em função de enchente de Nilo. Ela era organizada para plantar e depois para cuidar das plantações e para recolher essas plantações e nesse tempo ficar esperando uma nova inundação. No entanto, os camponeses, mesmo deixando de trabalhar no campo à espera de uma nova inundação, isso não quer dizer que eles não faziam nada. Na verdade, eles normalmente a administração mandava fazer eles transporte das materiais de construção. Mais tarde eles eram usados na construção
pirâmides. Então, era um momento que a população camponesa acabava sendo ocupada nos trabalhos administrativos, nos trabalhos comuns para o bem da sociedade. Também o texto fala de uma coisa muito importante sobre o calendário egípcio. Por que o calendário é tão importante, principalmente para nós? Nós sabemos que o primeiro calendário egípcio, no total, tinha 360 dias. Depois, ele foi aperfeiçoado e passou para 365 dias. No entanto, os astrônomos egípcios sabiam que havia mais um quarto do dia no nosso ano solar. Porém, eles não inventaram a maneira de regularizar isso, como nós tendo o ano bissexto. Então, eles sabiam isso, no entanto, os anos eles continuavam sendo contados como se o calendário tivesse 365 dias. Por que para nós o fato deles possuir o calendário é tão importante? Porque eles estavam datando os seus acontecimentos. Então, conhecendo o calendário, ou calendários egípcios, porque havia calendário lunar, calendário solar, calendário religioso, conhecendo esses calendários, nós conseguimos fazer datações certas sobre alguns acontecimentos e, a partir disso, reconstruir a história egípcia com uma certa exatidão, justamente por eles terem esse calendário. E isso para nós é muito importante. As fontes da história egípcia, do qual o texto vai falar, também são importantes para nós. Essas fontes, gente, alguns super famosos que deixaram os nomes dos primeiros faraós pra gente, como a Pedra de Palermo, outros que quase desapareceram. Por quê? Porque os egípcios, ao contrário dos asiáticos, eles acabam usando papiro, que era muito útil para eles, mas é muito triste para nós, porque papiro é um material perecível e acaba não sobrevivendo tantos anos. Também é importante que essas listas dos faraós, eles vinham junto com o calendário, junto com anos. Os acontecimentos também que eram gravados na pedra, que chegaram até nós, é muito interessante, mas eles chegaram já com as datas. E olha só, os gregos que vieram depois ocupar o Egito, no século III a.C., por exemplo, a pedido de Ptolomeu, um sacerdote egípcio escreve em grego a história completa do Egito faraônico. Ele vai se basear nos anais conservados nos templos. Então, essa é uma das obras mais importantes e junto com essa obra e reunindo aquilo que nós conseguimos encontrar hoje em dia a partir das escavações arqueológicas, nós conseguimos estabelecer uma cronologia muito bem próxima da história do Egito. Então, o nosso texto, um pouco depois, vai passar para as primeiras civilizações, vai falar sobre as origens do Egito, do Paleolítico até ao fim do pré-dinástico. Para isso, a gente primeiro tem que definir mais ou menos as datas. Se vocês olharem para a página 80, vocês vão ver que ele coloca 45 mil anos antes de Cristo até 3150, até uma data até quase certinha, né? Então, o Paleolítico é 45 mil anos antes de Cristo. É muito tempo atrás, gente. Mas por que ele vai falar do Paleolítico? Porque ele vai dizer que numerosos arqueólogos que vão trabalhar no Alto Egito nos anos 60, eles começam a fazer uns descobrimentos a mais a respeito da história egípcia, que havia, porque os maiores egiptólogos, vocês sabem, eram no começo dos anos 20, eram os ingleses e os alemães que iam para o Egito e trabalhavam principalmente com os complexos faraônicos, né?
Porém, esses novos trabalhos arqueológicos vão mostrar que até no Paleolítico o Alto Egito já tinha um cultivo dos cereais. Isso quer dizer, mais ou menos mais de 10 mil anos ou até mais, 15 mil anos aproximadamente. Isso quer dizer que nesse período já havia uma sociedade organizada que conseguia se organizar a ponto de plantar, de cultivar e de reunir os excessos desses cultivos e sobreviver com isso, e não somente em função de colheita de coisas de natureza ou caça. Isso também é super importante. Então ele vai falar sobre fases de Paleolítico nos quais já começa a agricultura. O Mesolítico é o período que na verdade é um período de passagem de Paleolítico para Neolítico. O nosso texto vai falar sobre a agricultura que acabou entrando em degeneração nesse período. Vai falar então sobre as técnicas de caça e pesca e da recolha, mas como eles vão descobrir isso? Do mesmo jeito, através de material arqueológico, né? Eles vão achar punhais de pedra lascada de alta qualidade, feita de sílex egípcio. Eles vão achar alguns vestígios dos acampamentos. Então, o Mesolítico é um período no qual também o Egito já estava ocupado por populações organizadas. O Egito Neolítico, que a gente vai falar mais ou menos sobre o 5º milênio antes de Cristo, começa a ser marcado por maior umidade do clima. Quer dizer, depois de aridez de Mesolítico, o Neolítico volta de novo com possibilidade de plantações. Então, no Neolítico nós já conseguimos definir, reconhecer as duas culturas diferentes, que é cultura de Badar e Tassa e Eliomare e Eluan. Por exemplo, qual que é a principal diferença entre essas culturas? Em Badar e Tassa, eles não enterram os mortos nas aldeias, mas em necrópolis na orla do deserto. Eles vão encontrar essas necrópolis, os arqueólogos, e os corpos eles repousam no fundo de uma cova oval em posição fetal. No caso da cultura Eliomare e Eluan, eles continuam a enterrar seus mortos na própria aldeia ou até mesmo nas casas. No entanto, em breve eles vão mudar esse tipo de rito de inumação. Porém, o texto diz pra gente que parece que o Mar e Eluan, eles tinham umas técnicas mais evoluídas, os instrumentos de pedra eram mais bem talhadas, as pontas de lança de sílex, eles eram mais perfeitinhas. Então, essas primeiras culturas de Neolítico, eles já são reconhecidas, já têm seus objetos, por exemplo, no Museu Egípcio. Depois do Neolítico, a gente já pôde começar a falar do pré-dinástico egípcio. Por que nós estamos falando sobre o pré-dinástico? Porque a partir desse momento nós já estamos reconhecendo uma organização social bastante elevada. Isso é através das fontes arqueológicas. No entanto, nós ainda não temos nada que indicaria uma organização central, uma dinastia, né, que organizaria várias comunidades numa comunidade só. Sem entrar em detalhes sobre as culturas predinásticas, vamos falar sobre os momentos principais que marcaram o período predinástico. Primeiro, é o uso
do metal, finalmente, né? Na verdade, o fim do Neolítico começa com o descobrimento dos metais, que os homens começam a usar os metais. Então, o período pré-dinástico é marcado pelos vários adornos. Os homens começam já a usar vários adornos bastante ricos, que começam a surgir novas formas, o emprego de materiais preciosos, por exemplo, turquesa, agata, cobre, marfim. O ouro aparece cada vez mais abundante, a metalurgia está em progresso. Isso tudo acaba se encontrando nos túmulos daquele período, que são as armas de cobre, por exemplo, punhais, os adornos de cobre também começam a se encontrar nesse período. Mais uma coisa importante no período pré-dinástico lembrei, gente. Também o período pré-dinástico, principalmente o seu fim, passa a ser um momento da discussão entre historiadores se havia ou não havia uma... já podemos ou não podemos falar sobre uma sociedade mais organizada. Por exemplo, tem versão dos egiptólogos que dizem que em alguns momentos nesse período havia uma união, uma organização administrativa do Egito com o poder central. Os outros dizem que não, que seriam várias comunidades e sociedades que se conflitavam entre si. Nós sabemos que na época do Egito pré-dinástico, a principal divisão era entre o sul e o norte, entre o Baixo e o Alto Egito. Então, a primeira fonte que chega até nós, que é a Pedra de Palermo, ela traz para nós nomes dos soberanos do Baixo e do Alto Egito. São 7 do Baixo Egito e 5 do Alto Egito, que criou uma hipótese que havia, no período pré-dinástico, havia 2 reinos e esses reinos estavam em conflito entre si. Porém, alguns historiadores falam que havia mais de 2 reinos. No entanto, quando a gente fala desse período, a gente não fala dos faraós. O período pré-dinástico ele é marcado por reinados dos reis. Então, no final do pré-dinástico, o principal acontecimento é a unificação do Egito. É um momento chamado de época pré-tinita ou tinita. É um período quando a época tinita, a partir da época tinita já começa a primeira dinastia. Então, no final do período pré-dinástico, nós conhecemos, através da palheta de Narmer, o principal acontecimento, que é a vitória do rei Escorpião, que era o rei do sul, sobre os egípcios do norte, que vai ser confirmada por um monumento e que vai ser interpretada desse momento. Esse momento vai ser interpretado como união de Alta e Baixo Egito, tanto que essa palheta de Narmer era uma palheta que pertence ao reinado do rei que acabou seguindo o rei Escorpião. Porém, alguns historiadores, egiptólogos, eles dizem que pode ser que esse esquema que nós estamos apresentando pode ser demasiado simples. E, na verdade, a situação não era tão fácil assim. Não é o fato do rei Escorpião conquistar a região norte do Egito, o Baixo Egito. Porém, a conquista do Baixo Egito, o fato de, a partir desse momento, a administração aparece nas próximas fontes como unida, é o fato que nós temos. Lembra, ainda na primeira aula eu falei o quanto é difícil trabalhar como história antiga por causa da escassez das fontes que nós temos? Então, cada vez que aparece alguma coisa nova, ela vai acabar trazendo várias hipóteses. E, na verdade, cada esse período que eu estou passando, às vezes com 10 palavras,
acaba se tornando objeto de estudo de algum historiador, de algum egiptólogo de vida inteira, e às vezes de um grupo das pessoas que acabam estudando esse pequeno período, ou muito grande período para nós, mas com uma pequena quantidade de fontes, a vida inteira, criando as hipóteses, tentando provar essas hipóteses a respeito desse período, e em busca de outras fontes que comprovam ou negam alguma coisa a respeito. Então, esse período pré-dinástico tem as principais fontes, seria a Pedra de Palermo e essa paleta de rei Narmer. O resto são as fontes arqueológicas, tá vendo? É muito pouca, gente. Existe mais uma questão que ocupa egiptólogos sobre esse período. Nesse período começa uma aceleração no desenvolvimento da sociedade muito rápida. Então, sobre esse período pré-dinástico, vão surgir várias teorias por que isso acontece. Alguns dizem que essa aceleração acaba sendo importada, justamente porque o Egito está fazendo essa fronteira com parte asiática, e a Mesopotâmia naquele momento já tem seu desenvolvimento bastante acelerado. Talvez eles importam, ou talvez eles entram em contato com alguns povos mesopotâmios que vão influenciá-los, porque eles percebem algumas influências da cultura asiática na cultura egípcia. Outros dizem que foi uma aceleração devida aos processos históricos mesmo, que eles chegaram a um ponto que o desenvolvimento da sociedade acelerou. Outros vão falar sobre os benefícios da situação da natureza naquele exato momento. Então, essa questão ela é bastante complicada, e várias teorias que a gente pode ler em vários lugares a respeito disso não podem ser provadas 100%, apesar que cada historiador, sem dúvida, vai ter sua própria teoria a respeito. A primeira dinastia egípcia, gente, a Tinita, ela já começa com uma pergunta, com uma história a mais. O primeiro faraó que aparece nas fontes é o Menes. Porém, os egiptólogos eles acabam identificando esse primeiro faraó Menes com aquele rei Narmer que a gente estava falando um pouco tempo atrás. Então, o Narmer, como o herdeiro de rei Escorpião, é a mesma pessoa que acaba se tornando o primeiro faraó. A respeito disso, nós também temos somente as hipóteses. No entanto, nessa primeira dinastia egípcia, nós já conhecemos o nome dos faraós. E quando vocês vão abrir e ler o texto, vocês vão ver que na página, na página 98, a gente tem uma lista de 8 faraós da primeira dinastia. E depois, ao falar da segunda dinastia, nós vamos também ter a lista dos faraós da segunda dinastia. De onde nós temos, na verdade, essa lista? Essa é uma questão também bastante interessante. Na verdade, gente, a nossa principal fonte tanto sobre os faraós das primeiras 5 dinastias, tanto sobre alguns acontecimentos desse período, é a Pedra de Palermo. Fazem uma pesquisa, procurem na internet que vocês vão achar, é uma pedra assim, de basalto preto que acabou se tornando a fonte principal não somente para nós hoje em dia, mas até para os historiadores do mundo antigo. Por exemplo, quando eu falei para vocês sobre o historiador que na época do Ptolomeu escreveu a história do Egito, ele também utilizou essa mesma fonte. É bastante interessante que durante 2000 anos nós acabamos utilizando a mesma fonte para entender o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, no mundo egípcio daquele período.
Tem também uma discussão se havia somente uma pedra de Palermo. Por quê? Porque foram encontrados vários fragmentos de uma pedra parecida. Também do basalto preto. Então, os historiadores eles vão discutindo se havia em algum momento somente uma fonte, né? Somente uma pedra que acabou sendo nos lugares diferentes, porque eles foram encontrados nos lugares completamente diferentes. A parte da pedra de Palermo nem na África foi encontrada, mas a questão não é nisso, a questão é, será que a princípio era a mesma pedra? Ela foi feita no mesmo lugar, na mesma época ou não? Então, os historiadores eles discutem a respeito disso. No entanto, justamente essas pedras, essas inscrições acabam sendo as nossas fontes principais a respeito desse período. Então, a monarquia tinita, ela estabelece-se centralizadamente, apoiada por uma administração que se aperfeiçoou pouco a pouco, e ela investe em conquistas militares. Na verdade, eles investem no aumento do seu território. São conquistas territorialistas. Eles vão penetrar na Núbia, principalmente, então eles vão avançar para o sul e pelo rio, né, pelo rio Nilo, eles vão penetrar na Núbia e vão conquistar várias regiões e vão implantar a sua administração nessas regiões. Os funcionários dessa administração vão depender diretamente do rei. O rei passa a ser a pessoa mais importante da administração. Então, entre os mais importantes vai ser porque o próprio Egito vai acabando se dividido em províncias, nomos. A pessoa mais importante, uma das mais importantes vai ser o chefe da província, que é nomarca. Vai ter também o chanceler, que vai ser encarregado de recenseamento. E que em dois anos vão verificar o recenseamento. Não é somente contagem das pessoas, tá? É também contagem daquilo que essas pessoas têm. O objetivo de recenseamento é justamente essa extração de acúmulo de produção, tá? Tanto que nós sabemos que no Egito por muito tempo não havia dinheiro em moeda, sempre aconteciam as trocas. A administração tinita também era muito ajudada pelo desenvolvimento da escrita. E essa escrita parece era bastante eficaz. Então, o escrivão era uma pessoa super importante na administração egípcia. Tanto que, se vocês entrarem na internet, vão ver vários objetos egípcios que se conservaram desse período, vocês vão descobrir que o escrivão é uma figura que aparece com bastante frequência, é uma figura que a gente acaba encontrando como se fosse parte dos vários, ao lado dos, por exemplo, animais sagrados como gatos, ao lado dos deuses, ao lado de representantes da nobreza, nós vamos encontrar a estatueta, a representação de um escrivão. Na verdade, eu acho muito triste, porque eu não sei usar direito a câmera, porque senão eu pegaria essas imagens e colocaria aqui para vocês. A única coisa que eu posso dizer, fazem uma pesquisa, procurem e olhem. É bastante interessante. Vocês vão ver a perfeição de 3.000 anos atrás, como as pessoas conseguiam fazer já as imagens de seres humanos naquele período. É muito interessante. A terceira dinastia, a gente tem um pouco conhecimento sobre ela, no entanto, o mais famoso da terceira dinastia é o faraó Djeser, ou Djoser. E ele é famoso por aquela pirâmide em degraus, é o complexo faraônico de Saqqara, que é a cidade dos mortos, à esquerda do Nilo, que foi idealizada pelo seu arquiteto Imhotep,
que também foi uma figura super famosa, tanto que assim como imagens de Djeser, como as imagens de Imhotep foram encontradas. Quer dizer, encontradas umas estátuas com as imagens dos dois. E isso é interessante por quê? Porque nós temos não só as informações a respeito, como nós também temos, vamos dizer, os fontes arqueológicas sobre a existência dessas pessoas. Imhotep, além de ser arquiteto, porque naquele momento, como vocês sabem, as pessoas eles acabavam juntando várias funções. Então, na verdade, ele era arquiteto, cientista, engenheiro. Foi uma pessoa responsável pelas várias invenções e construções naquela época. E essa pirâmide em degraus, que nós podemos ver se um dia chegarmos no Egito até hoje, foi construída justamente durante essa terceira dinastia. E justamente por isso, essa terceira dinastia acabou sendo uma das... vamos dizer assim, uma das mais faladas, porque apesar desse complexo de Saqqara ser o primeiro e mostrar, vamos dizer, um momento social bastante desenvolvido dessa dinastia, nós temos pouca coisa a respeito. Na verdade, nós sabemos os nomes dos faraós, mas nós nem temos certeza sobre em que ordem que eles estavam governando. E então, quando vocês vão ler a respeito dessa terceira dinastia, na página 105, aquela ordem que está aparecendo lá, ela é uma ordem bastante discutida. Agora, a quarta dinastia, ela tem a fama dos maiores pirâmides que fazem parte das 7 maravilhas do mundo. E os 4 primeiros faraós, o Snefru, Keops, Khephren e Mykerinos, eles são lembrados justamente por esses grandes monumentos arqueológicos, arquitetônicos, históricos. Vocês escolham, né? A quinta dinastia, ela é famosa em razão daquilo que é o momento quando acontecem grandes transformações na religião do Egito Antigo. Primeiro surge uma literatura funerária, os textos nos pirâmides, e também o culto de Deus Ra acaba se tornando cada vez mais importante. Começam a se construir os templos dedicados ao Deus Ra, e também começa a aumentar o culto de Deus Osíris. Então, na verdade, a quinta dinastia, ela é bastante interessante. Alguns dizem que também nesse período começam a surgir alguns conflitos até religiosos. O culto de alguns deuses começam a ser perseguidos, enquanto os outros passam a ser mais importantes. A própria relação de divindade e o faraó também acabam se transformando na quinta dinastia. Se até aquele momento o faraó era visto como Deus, a partir da quinta dinastia ele começa a ser visto como filho do deus Ra, que também é uma questão bastante interessante. Agora, para finalizar, o nosso texto vai falar sobre aspectos gerais dessa primeira época que nós conhecemos. Primeiramente, vai falar sobre a administração faraônica. A gente já falou um pouquinho sobre ela, mas aqui eu achei muito interessante na página 113, depois vocês leem, ele vai falar, o autor, que nos túmulos nós vamos ver as pessoas que vão ser enterradas junto com o faraó, e nós vamos ver os cargos administrativos que eles ocupavam. Então, aparecem, por exemplo, os tais títulos honoríficos como companheiro único,
Tá bom. Conhecido do rei é bom também. Agora, chefe dos segredos das coisas que um só homem vê. Chefe dos segredos do rei em toda parte. Então, a gente não sabe se eram títulos que realmente valiam alguma coisa ou eles serviam somente para bajular a vaidade póstuma dos defuntos. No entanto, havia títulos que estavam ligados ao serviço pessoal de Faraó e, sem dúvida, eles possuíam, de certo modo, a sua própria consistência. Porque, por exemplo, nós conhecemos o responsável pelo guarda-roupa real, o médico do rei. Sem dúvida, eles faziam parte da administração faraônica, daquela burocracia estatal, e eram próximos do faraó. Também essa parte administrativa, além do aparelho burocrático que estava ao lado do faraó, nós também conhecemos vários escrivas, né, escrivões, que estavam por toda parte. E eles que, na verdade, eram os funcionários públicos principais que estavam mantendo aquela administração complexa. Essa administração ela era baseada nos escribas. E em escala provincial, a gente sabe que eles eram, de certo modo, as pessoas mais importantes. Ela era aquela nobreza, ela era aquela burocracia mais alta, através da qual acontecia toda a administração do reino. O papiro, ele possuía as vantagens e desvantagens. Para nós, que somos herdeiros dessas culturas, é com certeza uma desvantagem. Mas para eles, naquele momento, era uma possibilidade de poder registrar praticamente tudo. Então, através do papiro, eles estavam fazendo a lista do pessoal, do material, a contabilidade, registro das atas, extratos do cadastro, a correspondência oficial. Então, a existência de papiro, de certo modo, facilitou e aumentou essa produção administrativa. E como eu já disse antes, essa importância do escriba na vida cotidiana, ela possui várias representações dos personagens. Mais tarde, cada cidade vai ter a sua casa de vida, onde se preparam os escribas. Na verdade, é como se fosse uma escola ou como se fosse uma universidade, onde as pessoas vão estudar para aprender ler e escrever, mas primeiramente para aprender a administrar. Então, os escribas, eles acabam se recrutando entre os filhos dos funcionários, entre os filhos dos outros escribas, porque um cara que é escriba vai mandar seu filho também estudar para ser escriba. Então, apesar de no Egito não havia as castas, mas e a priori, na verdade, nada impedia um camponês se tornar escriba. Na vida real, vocês entendem como isso seria difícil. Se até hoje em dia é difícil uma pessoa sair da família e mudar o seu modo de vida, imagine naquela época. No caso das atividades econômicas, nós temos a agricultura, do qual a gente estava falando. Havia uma grande variedade dos cereais no Egito Antigo. Tanto que, quando eu estava lendo os nomes, alguns eu não conhecia. E eu aconselho vocês também, quando vocês forem ler o texto, vocês procurem até na internet, né, o que é aquele cereal. Ou o que é aquela o que é aquela planta que eles estavam usando para se alimentar. Eu vou dar um exemplo só um pouquinho. Por exemplo,
lá no texto tem uma parte que diz que a moringa fornecia o olho para egípcios. Eu nem imaginava o que era moringa. Aí eu fiquei curioso o que é, fui pesquisar. É uma planta que nasce no deserto, por exemplo. Havia outra coisa, por exemplo, o texto falava que eles estavam tentando domesticar oryx e não conseguiram. Eu fui ver, é tipo um bode assim africano bonito que eles não conseguiram domesticar. Então eu acho essa parte, ela é muito interessante. Quando a gente lê sobre uma flora e fauna que nós não conhecemos, às vezes vale a pena parar um pouquinho e ir lá e pesquisar. E primeiro, isso vai gravar-se na nossa cabeça mais. As imagens ajudam muito. Segundo, a gente acaba se interessando mais pelo assunto, porque quando a gente lê e acaba vendo vários nomes desconhecidos, nós não conseguimos entender muitas vezes. Por exemplo, tinha mais uma planta que eu fiquei pesquisando, que era um tipo de trigo, só que um trigo primitivo. Agora eu não estou conseguindo achar aqui. Espelta. O que é espelta, por exemplo? Tá bem, coloquem na internet e vejam. Realmente a aparência dela parece muito um trigo. Aí a gente lê e descobre que na verdade a espelta era muito plantada não só durante muitos anos, durante toda a história antiga que nós conhecemos, mas também durante a Idade Média. Vejam só. Então, muitas vezes, quando a gente lê a respeito, a gente vê os nomes desconhecidos e esses nomes, eles acabam não dizer nada pra gente. E quando a gente vai pesquisar, a gente vai descobrir, por exemplo, eles plantavam cevada e faziam pão de cevada. O que é cevada a gente conhece. Dizem, aliás, que a primeira cerveja também foi feita por egípcios, justamente em razão desse cultivo da cevada. Então, na verdade, todas essas questões, eles começam a se tornar mais próximos e mais interessantes para nós quando a gente começa a ilustrar para nós mesmos. É difícil que nós estamos tão afastados, senão seria muito mais fácil a gente sentar na sala de aula, abrir o computador e fazer essa pesquisa para todo mundo ver. Mas como vocês estão em casa e eu estou aqui, fazem por si mesmos. Eu acredito que isso vai enriquecer bastante o conteúdo da aula e do texto quando vocês mesmos vão começar a ilustrá-lo. E quando vocês, por exemplo, vão pesquisar a respeito da primeira, segunda dinastia, ou sobre as imagens dos escribas, e vocês vão procurar essas imagens na internet. Eu acredito que isso é super interessante. Outra atividade importante para os egípcios era a criação de gado. Como nós já falávamos antes, essa criação de gado ela foi super importante até mais ou menos 2.400 anos antes de Cristo. Depois, o clima começa a ficar mais seco e fica mais difícil, as pastagens começam a desaparecer e fica mais difícil se dedicar a essa cultura. No entanto, eles continuam criando bois, por exemplo, para carregar as coisas pesadas, eles continuam criando as vacas para leite. O gado não some completamente, somente diminui sua importância para a alimentação. Mas uma coisa, como é que a gente sabe a respeito de tudo isso? Por exemplo, sabemos também sobre a caça e pesca, que fazia parte importante da economia, justamente porque nós temos aquelas fontes dos escribas que vão enumerar tudo. E também por quê? Porque, na verdade, no Egito aconteciam as trocas. Como não havia essa questão monetária no Egito até um tempo bastante... deixa eu pensar. Eu acho que até o Novo Império, ou até mais. Então, o Egito, apesar utilizar ouro, utilizar metal, não usava o dinheiro. Então, aconteciam normalmente as trocas. Os produtos eram trazidos, os impostos até pagavam-se com os produtos e eram trocados por outros produtos que eram necessários. E os egípcios, além de fazer trocas internas, aqueles que eram todos notados, eles também praticavam comércio externo. Então, eles viajavam bastante para a região da Núbia, quando Núbia ainda não fazia parte do Egito. Também eles viajavam
para a Palestina, quer dizer, eles iam para a região da Ásia, e durante esse tempo todo eles acabavam trocando os materiais egípcios por materiais daquelas regiões, obviamente enriquecendo a sua própria alimentação menos, mas por exemplo com madeira, as construções, as cidades e todas essas coisas. Então, o grande comércio era essencialmente de Estado. Então, quem organizava esse grande comércio era o próprio faraó e os principais administradores dele. O pequeno comércio, ele existia e fazia parte da classe de população mais baixa. E também até os serviços eram pagos em gêneros, eles não eram pagos em moeda. Então, quando a pessoa ela contratava algum serviço, ela acabava pagando com aquilo que ela podia pagar. Eles acordavam essa questão. As rendas e, por exemplo, os impostos das mercadorias, do mesmo modo, eles eram entregues em gênero. Agora, sobre a estrutura social. A estrutura social também no Egito era bastante interessante. No topo da estrutura social, obviamente, estava Faraó e a